Ei, se liga nesse exercício 4 aqui das equações irracionais, ele agora é um problema que você deve traduzir para a linguagem matemática e resolver. E não é uma tradução difícil, ó. Sabendo que a raiz quadrada de um número real x é igual à diferença entre 2 e esse mesmo número x, determina o número x. Ah, não é difícil traduzir isso, né? Mas vamos fazer o seguinte, dá um pause, traduza, tente resolver e depois dê um play e faça a autocorreção. Estou aguardando você aqui na autocorreção então. Primeiro dá um pause e tente resolver. Vamos lá, é nóis. Pois bem, olha a tradução como ela ficou. Sabendo que a raiz quadrada de um número real positivo x, está aqui, ó, a raiz quadrada de um número real positivo x, o x, né? É igual, então nós temos aqui, ó, é igual a diferença. O que é a diferença? Uma subtração entre 2 e esse mesmo número. Ou seja, a subtração de 2 e x, ele pede para calcular o número x. O que nós temos aqui? Nós temos uma equação irracional. A gente já viu como é que resolve. Você não está ligado? Ó, eu tenho o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3. Aula 1, 2 e 3 eu explico detalhadamente vários casos, tá? Então se você não tem ideia de como resolve isso aqui, assista a aula 1, assista a aula 2, assista a aula 3. Aí quando você chegar aqui na aula 4, tenho certeza que você vai saber resolver isso aqui de boa, tá bom? Mas se você já fez, tá ligadão, vamos lá fazer a correção, vamos ver como é que fica isso aqui? Vou colocar, olha só como é que fica. Pois bem, para resolver uma equação irracional, nós devemos o quê? Colocar todo mundo elevado ao quadrado. Por quê? Porque quadrado com quadrado aqui se anulam, eu tiro esse x do radical, eu elimino o radical. Só que uma equação, uma igualdade, é como uma balança, onde o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Se eu boto um peso de um lado, eu boto o mesmo peso do outro. Se eu coloco o quadrado de um lado, eu coloco o quadrado do outro, ficou o quadrado de 2 menos x, que nada mais é que o quadrado de uma diferença. O que eu vou fazer? Quadrado da diferença. Todo número elevado ao quadrado é um número vezes ele mesmo. Pode ser 2 menos x vezes 2 menos x, onde eu poderia fazer aqui a distributiva, ou eu poderia usar a regrinha do quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, quadrado de 2 é 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2 é 4 vezes x, menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado de x, mais x ao quadrado. Tá? Então, eu eliminei o radical elevando ao quadrado. A gente fala isso no 1, a gente fala isso na aula 2, na aula 3, né? E estamos falando aqui na aula 4 também. O que eu vou fazer aqui? Reparem que está chegando numa equação do segundo grau. Então, eu vou passar esse x para cá e vou reduzir essa equação do segundo grau para resolvê-la. Como é que fica isso aqui? Vou mostrar para vocês, olha lá. Pois bem, ó, esse x que está somando passou para cá subtraindo, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou juntar os termos semelhantes, x ao quadrado está sozinho, menos 4 menos 1 dá menos 5, menos 5x, mais 4 igual a 0, eu cheguei numa equação do segundo grau, tá? Tanto faz, tem gente que fala, ah, mas você passou o x para cá, não teria que ser 0 igual? 0 igual ou igual a 0 dá na mesma, mas a gente convenciona quando a gente escreve uma equação do segundo grau, igualar e colocar o 0 do lado direito. Mas se eu colocasse 0 igual, eu teria a equação do segundo grau do mesmo jeito, tá legal? Vou resolver, dá para resolver por Bhaskara? Dá, né? Muita gente aqui resolveria por Bhaskara, mas eu vou resolver aqui por soma e produto porque fica muito rápido resolver por soma e produto, tá bom? Como é que fica a resolução aqui, independentemente de ser Bhaskara ou soma e produto, tem que dar o mesmo valor. Como é que fica? Vou colocar aqui, ó. Pois bem, ó, considerando que o coeficiente A é igual a 1, o B é menos 5, o C é igual a 4, eu vou resolver por soma e produto. O que a soma e produto diz? Que eu preciso de dois números cujo produto, cuja multiplicação, seja o coeficiente C dividido pelo coeficiente A. 4 dividido por 1 dá 4, e a adição, o oposto de B dividido por A. O oposto de menos 5 é 5, dividido por 1 é 5, ou seja, eu tenho que ter dois números que o produto, a multiplicação é 4 e a soma é 5, já está na tabuada do 1. 1 vezes 4 dá 4, 1 mais 4 dá 5, então eu sei que os valores de x aqui são 1 e 4. No entanto, eu não vou chegar aqui e colocar conjunto solução igual a 1 e 4, por quê? Porque esse 1 e 4, eles são a solução dessa equação do segundo grau, mas não necessariamente a solução da irracional.
Não entendeu o que eu falei? Então você não assistiu a aula 1, aula 2, aula 3, porque eu falo sobre isso, né? Então seria interessante que você visse a aula 1, aula 2, aula 3 para entender direitinho uma equação irracional. Ah, você já está ligado no que eu vou fazer? Beleza. Então agora eu vou verificar se esse 1 e 4 também são solução da irracional fazendo as verificações. Como é que fica isso aqui? Vou mostrar, olha só. Pois bem, o que é uma verificação? Eu pego os valores calculados para x na equação do segundo grau e substituo na equação irracional. Se essa igualdade for verdadeira, esses valores também são soluções da equação irracional. Então vamos começar ó, com x igual a 1. Para x igual a 1, ó, raiz quadrada de x, raiz quadrada de 1 é igual a 2 menos x, é igual a 2 menos 1. Como a raiz quadrada de 1 é 1 e como 2 menos 1 é 1, 1 igual a 1 é verdadeiro, eu já posso dizer que esse x igual a 1 também é solução da irracional. Será que isso vai ser solução também para x igual a 5? Vamos colocar aqui no que nós vamos ver. Como é que fica? Olha só. Quer dizer, na verdade eu vou fazer a verificação para x igual a 4, né? Não igual a 5. Então, para x igual a 4, eu também vou colocar o x, no lugar do x, o 4. Ó. Raiz quadrada de x, raiz quadrada de 4 é igual a 2 menos x, é igual a 2 menos 4. A raiz quadrada de 4 é 2, mas 2 menos 4 é menos 2. Então, 2 é diferente de menos 2. Então, qual que é a nossa resposta? Tá? A nossa resposta aqui seria que o x tem que ser igual a 1. Ele pergunta qual é, determine o número x. O x vai ser igual a 1, por quê? Porque o x igual a 4, essa igualdade não será verdadeira, tá? Então, a única solução que ficou mal escrita aqui, né? Mas o x, fiquei escrevendo torto aqui, né? Mas o x é igual a 1, essa é a nossa resposta do exercício. Beleza, não é difícil, né? Eu tenho um exercício, aula 5 agora, eu trabalho também com equação radical, de equação irracional, mas agora já não é raiz quadrada, quer ver? Ó, acessa a aula 5 que você vai ver o que eu estou falando, vamos lá. Eu sou Jeff Pezeta e esse é o Nós na Mate, simplificando a matemática para você.